Boa tarde, família Brasil, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dia quente. Bom, só lembrando vocês, eu vou fechar o meu TikTok e eu abri um canal no YouTube que chama Família Brasil, vou deixar o link na descrição, porque o TikTok não dá mais, né? O TikTok tem lado, a gente sobe matéria tentando esclarecer os brasileiros em relação às besteiras que o governo vem fazendo, e o TikTok sempre bloqueia tudo, aí enquadra tudo como se fosse fake news, mesmo você fazendo corte da pessoa falando. Eu tentei subir vários vídeos esses dias, não consegui nenhum. Teve um vídeo que eu tentei subir do ministro de comunicações do governo do PT, ele falando que o Lula havia ganho as eleições com menos de 40% dos votos, alguma coisa assim. Eles disseram que aquilo era fake news. Mas como é que era fake news se o vídeo era do próprio ministro da comunicação falando? Enfim, não vem ao caso. Mas eu vou fechar então a minha conta do TikTok e já abri esse canal no YouTube, Família Brasil. Nome legal, sugestivo. Mas o que eu venho falar pra vocês aqui hoje é o seguinte: eu tenho ouvido muitas pessoas que me param nas ruas aqui na minha cidade e falam: Marcelo, eu sigo você lá no TikTok, pô, legal, não sei o que tem. E alguns de esquerda, ou petista, lulista, sei lá o que é, sempre me questionam, falam assim: você fica defendendo o Bolsonaro, sei que tem, Bolsonaro não comprou vacina, Bolsonaro falou que o Covid era uma gripezinha, e blá blá blá, aquele monte de conversa furada. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer isso de uma vez por todas e tentar derrubar a narrativa através de fatos. Eu estou usando como pesquisa aqui, deixa eu pegar o celular aqui. Beleza. Eu estou usando o ChatGPT, que é uma ferramenta que eu gosto bastante de usar. Eu acho ela é uma inteligência artificial, mas eu acho ela muito correta e sucinta, né? Então vamos lá. Aqui vocês veem, só para a gente ter um parâmetro, né? A pandemia do Covid-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em 11 de março de 2020. Isso ocorreu depois que o vírus SARS-CoV-2 se espalhou rapidamente por vários países, blá 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 blá. Então vamos lá, 11 de março de 2020 foi quando foi declarado pandemia. Só que se vocês prestarem atenção mais ali embaixo, fala aqui que o vírus surgiu em 2019 na cidade de Wuhan, na província lá de Hubei, na China. Beleza, então guardem essa data aí pra gente ter como parâmetro. 11 de março de 2020 surgiu o vírus, certo? Aí, a primeira vacina contra a Covid, vejam bem, a primeira vacina contra a Covid foi amplamente autorizada para o uso emergencial, distribuição em massa, foi a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech. Ela recebeu autorização para uso de emergência em vários países em dezembro de 2020. Beleza? Então ela surgiu lá em 2019, aí foi declarada lá no início de 2020, e no final de dezembro, em dezembro de 2020, no final do ano, quer dizer, foi disponibilizado para o mundo a primeira vacina contra o Covid-19. Beleza? Aí o pessoal fala aí, os petistas, que o Bolsonaro não comprou a vacina, babá. Olha aqui, ChatGPT. No Brasil, as primeiras vacinas contra a Covid-19 foram autorizadas para o uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em janeiro de 2021. Ou seja, a primeira vacina surgiu em dezembro de 2020, em janeiro de 2021, ou seja, um mês depois, o Brasil já havia adquirido as vacinas. Aí se vocês verem aqui, tem esse site aqui que chama Brasil de Fato, mostra o ranking aí dos países que foram os primeiros a vacinar. Então lá, os Estados Unidos, 130 milhões em primeiro, depois a China, a Índia, Reino Unido, Brasil em quinto lugar. Então, como é que essa galera tem a coragem de olhar na cara da gente e falar assim: mas Bolsonaro não comprou a vacina? Como não? Um mês depois que saiu a primeira vacina no mundo, a gente já tinha adquirido a vacina. E era para ter adquirido antes. Porque eu me lembro que o ministro lá da saúde na época do Bolsonaro, que eu não me lembro se era o Mandetta, quem que era, que passaram acho que 3 ou 4 ministros, eles falaram que eles não queriam
daquele determinado fabricante, porque o fabricante não se responsabilizava pelos efeitos colaterais da vacina. Aí o Bolsonaro pegou, entrou no meio, chamou o laboratório fabricante, fez os caras se responsabilizarem pelos efeitos colaterais da vacina. Comprou a vacina, disponibilizou a vacina para os brasileiros e disse: tá aí a vacina, vacine-se quem quiser. Eu li a bula, eu não me sinto seguro em vacinar, não vou tomar a vacina. Beleza, direito dele, direito de todos os brasileiros. Outra coisa que os esquerdinha costuma dizer: mas Bolsonaro foi lá em rede nacional e falou assim que o Covid era uma gripezinha. Balela, conversa. Quem falou que o Covid era um resfriadinho foi o médico lá que aparecia esporadicamente na Rede Globo, Drauzio Varela. Ele sim disse que o Covid era uma gripezinha. Bolsonaro falou, e eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, do depoimento lá do... Depoimento não, foi um pronunciamento à nação que o Bolsonaro fez na época do Covid. É curtinho, vocês assistam que é muito bom, é bem curtinho. E ele fala assim: eu com o meu passado de atleta, por ele ser ex-militar, paraquedista e tal, ele fala assim: meu ex-passado de atleta, se eu for acometido pelo vírus do Covid-19, em mim pode ser que a doença se manifeste de uma forma branda, como uma gripezinha ou um resfriadinho, como disse o médico da outra emissora. É isso que o Bolsonaro fala. Então ele só repete as frases ditas pelo médico Dr. Drauzio Varela, que era o médico lá que aparecia esporadicamente na Rede Globo. Então é isso. Aí acabou virando uma narrativa. Eles falam que o Bolsonaro falou que era uma gripezinha, bababá, mas os esquerdinha não têm a paciência de ir lá e pesquisar e ver. Então, o Brasil foi um dos primeiros a adquirir, lançou a vacina no mundo. O Brasil, um mês depois, já tinha comprado as vacinas. O Brasil ficou em 5º lugar no ranking lá dos países que vacinaram em primeiro lugar. Então, derruba por completo a narrativa de que o Bolsonaro não comprou a vacina. Ele leu, eu li também a bula e eu me vacinei, mas ele achou melhor não se vacinar. Mas se a pessoa tivesse algum problema, porque a bula realmente coloca um pouco de medo. Se você lá tem problema de obesidade, problema cardíaco, problema de diabetes, você podia morrer, um monte de coisa lá, entendeu? Mas eu me vacinei. Então assim, tem gente que fala assim: para um esquerdinha ou um outro, sei lá, direita branquinha aí que fala que tem nojo, não gosta do Bolsonaro, eles vão falar assim: por que você não gosta do Bolsonaro? Me fala aí o motivo. Corrupção não há, não tem. Não vou conseguir falar porque não tem. Se tivesse nada de corrupção, ele já estava preso. Eles vão usar a vacina como motivo. Não comprou a vacina. Porra, como não comprou, um mês depois a vacina estava comprada, estava aqui. Nós somos o 5º país no mundo a começar a vacinar. E você pode ver que acima de nós só está os pica, entendeu? Reino Unido, Estados Unidos, China, Índia, enfim. Então é tudo narrativa. Aí o que acontece? Argumento para tirar a credibilidade do Bolsonaro. Aí ele fala muito palavrão, e o Lula não fala. O Lula, além de palavrão, fala besteira, entendeu? Fala besteira, muita besteira, né? Besteiras que nem convém a gente citar aqui. Mas enfim, então eu vou colocar aqui agora o vídeo para vocês do Drauzio e do Bolsonaro, para vocês tirarem suas próprias conclusões em relação à gripezinha. E aí vocês vão ver que esse povo é totalmente sem noção. Beijo pra vocês, reforçando, dá uma moralzinha, vai lá, se inscrevam lá no meu canal novo agora no YouTube. Tem pouquinha gente lá, mas se Deus quiser eu tenho fé que esse canal vai crescer e lá eu consigo colocar os meus vídeos na íntegra, tá bom? Família Brasil, procurem lá no YouTube, Família Brasil, eu vou deixar o link na descrição aqui. Beijo no coração, fiquem com Deus. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade.
Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto difícil de ser encontrado agora na internet, porque ele foi removido de praticamente todas as plataformas onde ele estava disponível até então. É uma fala do dia 30 de janeiro de Drauzio Varela a respeito da pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar o que ele disse. O vírus vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada.